Às vezes eu fico pensando até que ponto nós conseguimos entender e compreender o fato de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está vivo. Quantos aqui creem que Jesus está vivo? Quantos creem que Ele morreu e que Ele ressuscitou? Todos nós cremos, né? Mas na prática, às vezes eu fico pensando até que ponto nós conseguimos chegar na totalidade dessa verdade de que Jesus ressuscitou, está vivo e quer se manifestar, não é? Ele não está vivo apenas sentado no trono, reinando, mas Ele quer estar no nosso meio e se manifestar nas nossas vidas, amém? E eu então peguei uma passagem sobre a manifestação de Jesus aos discípulos depois da sua ressurreição. Na verdade, Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitado 3 vezes. Jesus apareceu muito mais vezes depois de ressuscitado, mas assim, especificamente para os discípulos em grupo, Ele apareceu 3 vezes. Mas na terceira vez é essa que nós vamos ver aí, que está em João 21, de 1 a 14, eu vou ler aqui e você acompanha. João 21, de 1 a 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? E mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Isso não dá 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então essa era a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitado. A primeira vez está lá no capítulo 20 de João, foi ao entardecer, e os discípulos estavam em Jerusalém, trancados, com as portas trancadas, escondidos mesmo, com medo das autoridades judaicas. Na primeira vez, então, eles estavam trancados, com medo das autoridades, e Jesus apareceu no meio deles, sem abrir as portas nem nada, apareceu e disse: paz seja convosco.
que aliás era o que eles estavam precisando mesmo, de paz, terem paz ali naquele momento, eles estavam amedrontados. E o que é que fez Jesus? Qual foi o motivo principal dessa visita de Jesus a eles nessa primeira vez? Claro que mostrar que ele estava vivo, porque eles ainda estavam assim, crendo, mas em dúvida. Não sei se você já teve uma situação assim, né? Você crê, mas em dúvida. Ou você duvida, mas crendo. Nós somos assim, seres humanos, né? Somos falhos na nossa fé. E os próprios discípulos estavam ali e Jesus apareceu e eles estavam meio incrédulos, mas crendo porque Jesus estava ali, afinal. Mas o motivo que Jesus veio ali foi porque ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus veio ali para lembrá-los de que eles eram homens enviados por Jesus, enviados ao mundo. Aliás, Jesus já havia dito isso na sua oração sacerdotal, quando ele orou a Deus antes de ser sacrificado. Ele orou e disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Na sua oração ele disse isso. E agora ele está aqui dizendo: olha, discípulos, lembrem-se disso. Assim como o Pai me enviou, assim como eu fui enviado como um missionário a esse mundo, vocês também são enviados. Está dizendo aos discípulos. E se você se considera um discípulo, vai pegando essas palavras para você. Mas ele não disse só isso. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Essa passagem é uma passagem muito discutida e controvertida, porque, mas não foi no Pentecoste, e eu não vou entrar nesse aspecto. O que eu quero mostrar aqui, o que a gente entende aqui, é que vocês são enviados, e agora vocês têm o Espírito Santo. Vocês são enviados, mas vocês não vão sozinhos. Recebam o Espírito Santo, encham-se dele, porque vocês são missionários. Se você é um missionário, se você é um discípulo, se você tem o envio de Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? Esse foi o primeiro. E também creio que ele soprou o Espírito Santo sobre eles para que eles entendessem a missão deles. Porque ele disse assim, uma coisa também interessante: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, ele não está querendo dizer aqui que os discípulos tinham a capacidade, o poder de perdoar pecados. Mas ele está dizendo aqui: a missão de vocês, a pregação de vocês, a mensagem que vocês vão levar, tem a capacidade de perdoar ou não os pecados das pessoas. Se elas crerem, elas serão perdoadas. Se elas não crerem, elas não serão perdoadas dos seus pecados. Então, olha a responsabilidade que vocês têm como discípulos enviados e cheios do Espírito Santo. Mas Jesus achou que tinha que aparecer uma outra vez, a segunda vez, principalmente porque nessa ocasião tinha um discípulo que não estava presente, um tal de Tomé. E esse Tomé, quando contaram, ele disse: eu não acredito que Jesus apareceu. Eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar nele. Então Jesus, que não é nenhum cara que podia dizer: ele que se vire, não quer acreditar, não acredita. Não, resolveu aparecer de novo para os discípulos. E essa então foi a segunda vez. Apareceu para os discípulos, de novo eles trancados, de novo eles em Jerusalém, escondidos. E ele diz então para Tomé: Tomé,
não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha aqui, você quer ver? Coloca a mão do meu lado, veja os machucados, as feridas nas minhas mãos. Olha, você não consegue olhar, só ver. Tomé era que nem mulher no shopping, né? Elas não só veem o produto, elas querem pegar. A Lília é assim, pelo menos, eu falo para ela: Lília, não precisa pegar, olha com os olhos. Mas ela pega, ela olha assim. Tomé era assim, né? Ele tinha que tocar também, e Jesus falou: toca aqui, põe a mão nas minhas feridas, sinta que eu estou aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé creu e disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Porque ele viu, porque ele tocou, ele reconheceu quem Jesus era. Quando a gente descobre o Jesus ressurreto, não aquele Jesus histórico, da manjedoura, das andanças, dos almoços, dos jantares, não aquele Jesus dos milagres, mas quando você descobre o Jesus ressurreto, vivo, que se manifesta, que é real, você reconhece quem Ele é o Senhor e Deus. Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus começar a se manifestar na sua vida, de verdade, já se manifesta, mas cada vez que Ele se manifestar de uma forma real, no seu dia a dia, na sua vida, nas suas atividades, nas situações em que você está passando, e você sentir, não só sentir a presença de Jesus, mas vê-lo, senti-lo e tocá-lo, de verdade, sim, vendo a sua manifestação real na sua vida, você vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Porque esse é quem Jesus é. Jesus é Senhor e é Deus. Amém? E aí Jesus fala uma frase que eu amo, que eu gosto muito. Ele diz assim: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você já viu Jesus pessoalmente? Você crê em Jesus? Você é bem-aventurado. Você é feliz. Você é muito bem-aventurado, porque mesmo não vendo Jesus pessoalmente, você consegue vê-lo pelos olhos da sua fé. E você pode tocá-lo também com os olhos da sua fé. Amém, irmão? Essa foi a segunda vez que Jesus apareceu. Mas o nosso assunto hoje aqui é na terceira vez que Ele apareceu. Terceira vez. Dessa vez, os discípulos não estavam em Jerusalém mais, e nem trancados. Eles estavam na praia e haviam ido pescar. E o que mudou? Além disso, mudou que eles haviam voltado às suas atividades normais. Não estavam mais escondidos, mas foram pescar. Frustrados, tristes, desanimados, confusos. Quem não estaria? Quem não estaria de nós? Será que tudo acabou? Será que é isso? A história é essa? Ele veio, nos ensinou, andou conosco, morreu, ressuscitou e foi embora. E agora? O que será de nós? Eu acho que Pedro enjoou, ele era muito ativo, enjoou de ficar lá em Jerusalém esperando. Ele disse: eu
fazer o quê? Eu vou pescar. Está frustrado? Está triste? Vai pescar. Pedro foi pescar e os outros disseram: nós vamos com você. Vamos também, vamos pescar. E foram todos. Será que ali tinha acabado tudo? Estavam começando do zero agora. Vamos para a praia, pegar as redes, pegar o barco, limpar tudo. Fazia tempo que não pescava. Vamos lá. Fazer o quê? Voltar a pescar depois de 3 anos. Mas, veja bem, não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma coisa. Tudo havia mudado. Estava tudo diferente. Sabe por quê? Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, renova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus havia morrido, e Jesus havia ressuscitado, e agora eles tinham seus pecados perdoados, e agora a vida deles era diferente. Eles estavam ali pescando, mas o propósito da vida deles, a missão deles que eles tinham era outra, porque eles deviam estar se lembrando que quando Jesus os chamou e falou: sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Antes, simples pescadores de peixes. Sei lá, tilápias, sei lá, não sei o nome de peixe, pacus, isso é de rio, né? Não sei. Baleias, tubarões, não sei. Simples pescadores de peixes. Agora, pescadores de homens. Antes, homens comuns. Agora, embaixadores do Rei, representantes do Rei eterno, do Deus vivo. Antes, talvez religiosos, agora discípulos, missionários, e viriam a ser apóstolos. Antes, trabalhando como profissionais, agora servindo por amor. Mudou tudo. Eles estão ali na mesma praia, no mesmo barco, fazendo a mesma coisa, só que de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, está vivo e se manifesta no nosso meio. E na sua oração sacerdotal, Jesus havia dito também, ele disse a Deus: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tires do mundo, eles vão continuar aqui, eles têm uma missão aqui. Não é para sair do mundo, não é para deixar a profissão, não é para deixar a vida, não é para deixar a família, não é para deixar as atividades normais que a gente tem que ter nesse mundo, mas é para sermos livres do mal, do inimigo, das influências dele, das ideias dele, dos propósitos dele, porque agora os nossos propósitos são divinos, são reais, propósitos eternos de Deus para a nossa vida.
Antes eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, deixaram a família, deixaram o trabalho, provaram que Jesus estava em primeiro lugar na vida deles. E olha, Jesus vai querer provar, testar-nos algum momento, para saber se Ele é o primeiro realmente da nossa vida. Em algum momento Ele vai fazer esse teste, se já não fez. E os discípulos passaram por esse teste, eles deixaram tudo, mas agora era preciso que eles estivessem no mundo, vivendo suas vidas comuns, na rotina, nas suas tarefas diárias, no trabalho, inclusive enfrentando dificuldades. Eu acho interessante Jesus, né? Eu acho que Jesus, ele tinha também assim um senso de humor legal, porque ele chega na praia e diz assim: ei, tem aí alguma coisa para comer? Ele sabia que os coitados tinham passado a noite inteira e não tinham pego um peixe. Eles parecem o Ed como pescador, nunca pega peixe nenhum. Eles não tinham pego um peixe. Jesus, Jesus, que pergunta é essa? Está querendo humilhar eles? Tem aí alguma coisa para comer? Claro, eles tiveram que responder: não. Ué, vocês não são pescadores? Vocês não entendem do negócio? Faz o seguinte: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus, qual que é a diferença de jogar a rede à esquerda ou à direita? Está no mesmo lugar. Será que os peixes são canhoteiros? Eles ficam à esquerda do barco? Eles atenderam. E você já sabe o que aconteceu. Apareceu peixe, mais peixe, ao ponto da rede quase se romper, e eles não conseguirem puxar aquilo, de tanto peixe que apareceu. E aliás, quando Deus age, meu irmão, Deus é exagerado na sua bênção, sempre foi assim. Quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos de peixes. Quando ele multiplicou o vinho, foi vinho para o resto da semana. E agora aqui, quando ele fez eles apanharem peixe, foi de um jeito que eles não conseguiam nem tirar mais para fora de tanto peixe. Deus tem abundância de bênçãos para nós, irmãos. Deus não economiza bênção. Lá Tiago fala isso: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele em nada Ele nos impropera, Ele não economiza bênção, Ele está pronto a responder, Ele está pronto a abençoar em abundância, desde que você siga as suas instruções. Nenhum discípulo ficou discutindo com Jesus. Mas Jesus, nós já passamos a noite, nós jogamos aqui, não deu nada. Não, nós jogamos aqui. Você já viu crente assim? Ele lê na palavra: olha, faça desse jeito. Mas Jesus, desse jeito? Não tem um jeito melhor? Tem que ser desse jeito? Tem que ser na esquerda? Não pode ser na direita? Qual que é a lógica do negócio? Me explica aí, eu quero uma explicação teológica disso. Deus não dá explicação para ninguém, Ele apenas dá ordem, e a gente obedece ou não, a gente é abençoado ou não. Eu acho interessante essa expressão, não sei se eu pus aí, acho que não, que diz assim, na terceira aparição de Jesus,
ele diz assim: tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. O maior milagre aqui dessa história não é tanto o número de peixes. O maior milagre aqui é o próprio Jesus ressurreto se manifestando. Nós costumamos ver o resultado da manifestação de Jesus, a bênção que vem, mas nós precisamos aprender a ver o grande milagre que é o Jesus vivo e se manifestando, para que nós possamos louvar ao Senhor e Deus Jesus, e não apenas nos alegrar com a bênção, para que nós possamos nos alegrar em Cristo, e não apenas com o resultado do Cristo vivo e se manifestando nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a reconhecer isso, e por isso que eu disse no começo, parece que às vezes nós não entendemos, nós não chegamos lá, nós vemos aquilo que é visível. Eu tinha uma enfermidade, fui curado, aleluia, mas eu fui curado, porque Jesus está vivo, venceu a morte, venceu o nosso pior inimigo, e por isso Ele pode vencer qualquer coisa na nossa vida, e por isso eu adoro e louvo e sigo, continuo me consagrando a esse Jesus vivo e que manifesta-se a nossa vida a cada dia quando nós o reconhecemos. O louvor tem que ir a Ele e a Ele só. Que música linda que nós cantamos hoje, tocou meu coração, que louvor agradável. Mas esse louvor não é para mim, não é para me agradar, é para agradar o Jesus vivo que está presente aqui. Ele tem que se agradar, e nós precisamos passar a ter essa consciência que Jesus está na nossa vida. Sobrenatural acontece porque Ele vive e se manifesta a nós. Precisamos deixar que Ele se manifeste mais no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atividades em casa, na escola, no estudo, no namoro, no casamento, nos relacionamentos, na igreja, no nosso grupo, na rua, em todo lugar. Nós precisamos deixar que Deus, que Jesus vivo se manifeste a nós, porque Ele está ali presente, querendo fazer algo em nós e através de nós. Jesus não quer aparecer simplesmente, Ele quer se manifestar, Ele quer agir, Ele quer interferir, Ele quer edificar, Ele quer admoestar, Ele quer fortalecer, e tudo isso Ele faz através do seu Espírito em nós, o Espírito Santo que Ele soprou lá para os discípulos, que Ele enviou no Pentecoste para a igreja, e que vive em nós hoje, amém? O resultado de tudo isso, vinde, comei. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. Eles desceram do barco, puxaram as redes, 153 peixes grandes, não contou os pequenininhos, tadinhos, só os grandes, 153. Jesus falou assim: traz aí. A passagem diz que quando Jesus estava na praia, eles ainda estavam no barco, Jesus já tinha uma fogueira feita e já tinha pão e peixe ali assando, né?
Ele já sabia fazer, viu, Juca? Ele sabia fazer peixe, ele sabia que não põe na hora, ele pôs assim, com tempo, para ficar bem macio. Mas daí, depois ele pediu um daqueles peixes que eles tinham pescado, traz aí algum peixe que eu vou pôr aqui junto. Jesus é maravilhoso, né? Olha, eu tenho peixe, pão, eu já tenho, eu não preciso, mas eu quero algo que você me dê. Eu te abençoei, vocês pegaram 153 grandes peixes, me dá algum deles aí. Ah, mas Jesus, o senhor já tem peixe aí, pão. E outra, nós já fizemos uma divisão aqui, vai dar tantos para cada um, se tirar um ou dois vai... Não, Ele te abençoou, me dá algo, prova a tua gratidão, traz aí uns peixes desse aí que eu também quero pôr aqui, e venham comer. E aí Jesus lhes deu o peixe, e lhes deu pão, e todos comeram. Uma bênção física. Eles eram trabalhadores, pescadores, não haviam pescado, conseguiram uma grande pescaria, sucesso no seu trabalho, deram uma parte dele, aproveitaram, comeram, se fartaram. Mas isso tudo ainda tem um significado maior, porque vocês se lembram que tudo agora era diferente. Jesus não estava buscando só o sucesso profissional deles, a prosperidade ali com os peixes. Jesus estava querendo dizer: olha, vocês agora são pescadores de homens. E para que essa pescaria seja bem sucedida, para que vocês consigam cumprir o propósito para o qual vocês foram chamados e enviados e enchidos com o Espírito Santo, para que isso seja possível, é preciso que vocês sigam as minhas ordens, as minhas instruções, façam do meu jeito, joguem a rede do lado esquerdo, do direito, aí do direito, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Às vezes ele muda. Vocês só serão bem-sucedidos nessa nova vida, nessa nova missão, nesse novo propósito, se vocês deixarem que eu não só esteja presente, mas me manifeste na situação. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, irmãos. Jesus está vivo, está aqui, está em nós através do seu Espírito e quer se manifestar. Deixe que Ele se manifeste em cada situação da sua vida. Amém? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.